Bom, gente, então, nesse vídeo, tá? Proponho a continuação aí do projeto final, tá? Fazer um manipulador. Então, o que eu proponho é esse quinto grau de liberdade, tá? É isso que está aqui no projeto final que eu estou fazendo, tá? Em preparação para o modelo que a gente vem fazendo, tá? Que é adicionar um quinto grau de liberdade no que seria o eixo Y, certo? Considerando que o Y gira nesse sentido. Tá? Então, basicamente, eu tenho um grau de liberdade aqui em Z, certo? Que permite fazer movimento aqui na base, tá? Que a gente já fez aí nos primeiros vídeos. Tem esse segundo grau de liberdade, tá? Que permite esse movimento aqui, tá? Que foi acho que no segundo vídeo, tá? E esse aqui, então, esse outro grau de liberdade permite esse movimento, tá? Também em Y, então tem um em Z, dois em Y. Esse é o grau de liberdade do vídeo anterior, que permite o movimento em Z, basicamente, tá? E, em Z não, em X, perdão. E agora que eu proponho para vocês adicionar um motor que vai permitir o último grau de liberdade, tá? Que é um grau de liberdade em Y. Então, é basicamente criar essa peça que está aqui, essa chapa que está aqui, que permite aí grudar esse motor, colocar esse motor aqui para acionar o último eixo Y, sabe? Que seria basicamente para fazer o movimento da pinça, certo? Para baixar, subir, levantar, etc. Tá? Então, fica o desafio aqui, a forma que eu implementei, algo nesse sentido, tá? Então, vou mostrar aí rapidamente como é possível implementar. Tá bem? Então, aqui está o modelo anterior, tá? Do vídeo, de onde a gente parou, de onde a gente parou. O que eu vou fazer aqui, tá? Uma diferença que tem é que eu não fixei, não defini os limites na primeira rotação, tá? E o que acontece é que eu só consigo gerar uma joint por vez, tá? Então, eu precisei fazer isso lá no início. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou editar o primeiro Revolute, deixa eu ver, eu vou editar esses dois primeiros Revolutes aqui, e eu vou colocar um limite, tá? Que vai de menos 90 graus até 90 graus, tá? Limite nesse. Eu vou editar esse também e vou fazer a mesma coisa aqui também. Que vai de menos 90 graus a 90 graus, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque, primeiro, eu preciso definir esses limites, tá? E isso vai me habilitar para mexer todo o motor. Quando eu mexer esse motor, mexe todo o meu braço, tá? Então, agora fica mais ou menos, fica correto, certo? Eu tenho um movimento que eu quero fazer, tá? Então, agora eu tenho esses dois limites setados, tá? E aí, basicamente, o meu motor tem esse limite aí, tá? Tá, então é isso. Então o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou. Primeira coisa, eu vou nomear isso aqui, tá? Eu vou colocar isso, vai ser a nossa chapa número 4, tá? E o que eu vou fazer agora, então, vai ser criar essa chapa que vai na frente aqui. O que eu vou fazer vai ser basicamente uma chapa que vai ser acoplada aqui, tá? Então vai ter essa largura que tem aqui, que é de 29 milímetros, exato, tá? E vai ser essa altura que eu tenho aqui, tá? Então vai ser 29 por 46,5, tá? Então eu vou criar uma nova parte aqui, qualquer momento, aí, tá? Vim na vista superior, vou criar um layout aqui, tá? Um sketch, e aí eu vou adicionar um retângulo, tá? Esse retângulo vai ter basicamente 29 por 46,5. Ah, ficou 16,5, peraí. Fiquei errado aqui. 46,5, tá? Ou melhor, vamos inverter, na verdade, vamos colocar 46,5, tá? E 19, tá? Não vai mudar muita coisa, na verdade, tá? 19 não, 29, tá? Tenho isso, então, que eu vou fazer agora, deixa eu só puxar para cá essa parte. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar essa distância em relação a esse centro aqui, tá? Até o limite da parte superior. Então, eu tenho aqui uma distância do centro, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver certinho. Eu tenho 10,972, tá? Acredito que seja essa, tá? Essa sim, tá? 10,972, tá? Então, eu vou vir basicamente aqui na minha parte, tá? Eu vou criar um novo sketch. Também vai ser, ou melhor, antes disso, tá? Já vou criar minha chapa. Opa. Vou criar minha chapa aqui, thickened.
2 milímetros, tá? E agora o que eu vou fazer, então, eu vou criar um outro sketch na parte superior e, e agora eu vou criar um círculo de construção para fazer o nosso encaixe dos motores, tá? Então, isso tem 16 milímetros, tá? E o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou posicionar em relação a esse limite aqui, tá? Essa parte superior de 10, 932, acho que era isso. Deixa eu ver se eu não... Se eu pegando certo essa medida. Tá? Vamos ver aqui. 10.932, exatamente. Tá? Então, eu vou posicionar esse círculo aí. Vamos ver se tenho isso, então eu vou criar um outro sketch, tá? Nessa visão também. E aqui nessa círculo de construção, eu vou fazer então os furos aí que eu preciso, tá? Então, 1.6, esse sketch, tá? Eu vou editar, eu vou editar esse sketch, tá? Eu vou, ou melhor, já vou fazer um extrude disso. Só vou mover para o outro lado, aí, tá? E agora eu vou criar uma pattern aqui, tá? Uma feature, vou selecionar esse raw que eu acabei de fazer, tá? Esse círculo e 8 unidades. Tá? Eu tenho isso, o que me falta fazer agora, basicamente, tá? É fazer o círculo central aqui, tá? Então eu vim aqui assim, tá? Já vou posicionar isso. Esse círculo tem 8.1, tá? E o que eu vou fazer agora, eu vou posicionar esse círculo a 10.2, 10.972, exatamente. Tá? É a mesma distância do outro. Tá? Tem esse sketch, então. Agora eu vou fazer um extrude, de modo a remover esse sketch. Tá? Esse círculo. Tá, então, feito basicamente. Opa. Então eu tenho já essa parte frontal, certo? Que vai ser a que vai ficar acoplada aqui na frente desse motor. Então, eu vou fazer duas flanges agora, tá? Uma que vai fazer a parte de baixo, vem para cá, tá? E outra flange que vem para frente para a gente conectar esse motor, tá? Agora que eu lembrei, eu não instanciei o motor, eu vou instanciar o motor justamente para ficar mais claro qual que é a ideia, tá? Vamos colocar ele aqui na nossa scene, tá? Eu vou fazer as mesmas coisas dos anteriores, tá? Eu vou colocar aqui nesse limite aqui, tá? Instanciei o motor. O que eu vou fazer agora, que eu tenho que fazer, tá? A ideia é, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou basicamente colocar esse motor aqui, tá? Só que a diferença é que vai ter o mesmo sentido do motor que tem aqui, tá? Eu já vou ver se eu consigo tirar ele aqui, acho que sim. O que eu vou fazer vai ser isso, basicamente, tá? Vou colocar 90 graus aqui, tá? Aí. Então, o que eu vou fazer, eu vou fazer essa peça, tá? Ela vai ficar encaixada aqui nesse motor. Vai ter uma flange por baixo que vai permitir esse motor ficar aqui, ter sua proteção na parte de baixo. E vai ter uma outra flange que vai subir e essa flange vai ser onde que eu vou parafusar aqui esse motor, tá? E se vocês se lembram, isso aqui tem 12 milímetros de diferença entre de espaço de cada círculo. Aí esse aqui tem 24 milímetros. E aqui de cima para baixo a gente já mediu, acho que é 46,5, tá? Então eu vou basicamente voltar nessa chave que eu acabei de criar, tá? Eu vou fazer duas flanges. A primeira flange vai ser na parte de baixo, tá? Vou finalizar. Eu vou criar uma segunda flange, depois de ter dito os tamanhos, tá? Aqui na parte superior. Essa flange eu posso definir aqui, que é 46,5 mais 2. Acho que tem que colocar 48,5. Acho que é isso. Deixa eu verificar aqui. Que dois, isso, exatamente, porque 2 milímetros é a largura aí da minha chapa, tá? Aí o que eu preciso fazer agora é pegar a medida que eu tenho entre de um lado a outro aqui, tá? Essa medida aqui eu acho que é uns 29, se não me engano, uns 29. Então eu vou colocar, eu poderia deixar 29, mas fica muito apertado, eu acho, tá? Então eu vou editar essa flange aqui, eu vou colocar 30, eu vou deixar uma margem também, tá? Deixar, eu acho que 35 milímetros fica bom, porque tem uma margem
inclusive para esse motor aqui, tá? Acho que é bom esse tamanho, tá? Contando que o motor fica aqui dentro desse espaço também, eu acho, tá? E agora sim, então o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer na verdade agora, eu vou criar um outro plano, tá? Você recorda aí do vídeo da parte de plano? Eu vou criar um plano para a parte frontal aqui, que vai ser a 35 milímetros também. Por quê? Porque eu quero fazer os furos nessa chapa aqui daqui. Somente nessa chapa aqui daqui. Nessa parte da chapa, certo? E tá, e aqui eu vou fazer um novo sketch, então, em relação a esse plano, tá? Ops. Aqui na parte superior, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou criar primeiramente um círculo aqui, tá? Eu sei que ele tem 12 milímetros, então isso em relação ao centro vai estar 6 milímetros, isso eu sei, tá? E o que eu preciso definir agora, tá? É quanto que isso aqui vai estar em relação a parte superior, tá? Então, isso que está aqui, tá? Em relação à parte superior, tá? Acho que 15,3 faz sentido? Acho que eu acredito que sim, tá? Acredito que seja a distância, depois a gente edita qualquer coisa, tá? Eu vou deixar 15,3, tá? Vou voltar nesse sketch. Eu vou colocar 15,3 aqui. Opa, tá? 15,3. Não sei se nada demais, eu acho. Bom, deixamos essa distância, tá? E tá, então tem em relação a esse centro, tá? Eu preciso dimensionar o tamanho disso aqui, tá? Isso aqui é 1,6, tá? Eu vou voltar nesse sketch, eu vou replicar, já vou aproveitar e fazer para os demais aqui, tá? Então isso aqui eu vou fazer outro. Também tem 1,6 milímetro. A diferença é que em relação a esse eu tenho 24 milímetros, tá? Agora eu vou voltar no sketch aqui e vou fazer um mirror. Em relação a esse eixo, vou fazer um mirror nisso e um mirror nisso. Tá? Acredito que seja isso, eu vou acessar esse sketch, fazer um extrude, vou remover isso aqui para outro lado e fechou, eu acredito. Tá? Vamos testar, vamos ver como é que vai ficar. Tá? Eu acredito que seja isso nessa peça. Eu vou importar então essa peça que a gente acabou de criar, tá? E vamos testar essa peça. Tá? Então eu tenho isso aqui, tá? Então eu vou adicionar uma ajuda de revolução, que vai ser essa parte com o motor que a gente tem aqui, tá? Exatamente como está aqui, tá? Eu tenho essa peça e, inclusive, eu vou testar ela aqui, mas acredito que seja isso, tá? Tá. É que agora tá mexendo todo o braço junto, mas é isso, tá? E agora eu vou fixar, só fazer um teste, eu vou fixar isso aqui só para ver se fica certo, mas acho que seja isso. Tá, perfeito. Exatamente o movimento, tá? Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, ou desfixem, tá? Como queiram. E agora eu vou conectar esse motor aqui, tá? Deixa eu só mover ele um pouco para cá. Vou utilizar uma junta fixa. Pode ser sim, em relação a esse furo que tá aqui, tá? Vai ficar aqui, tá? E é isso, tá? Então, basicamente, eu coloquei aí esse motor aqui no meu manipulador, tá? Agora tem esse instanciado também, tá? Colocado aí no meu motor, no meu braço também. Tá? Então agora eu tenho, depois do próximo a gente vai ver, mas a gente tem um grau de liberdade a mais que é em Y na ponta. Basicamente é o movimento que a gente tem lá na nossa mão aqui na frente, certo? Então começa a ficar um manipulador um pouco mais complicado. Basicamente ele tem todos os graus de liberdade necessários, faltaria um para ter os seis necessários para ser um bom manipulador, ter uma boa área de trabalho para poder colocar em qualquer orientação também, tá? Mas com 5 graus de liberdade já fica legal, já fica um manipulador bem interessante, tá? E, bom, aí já é um projetinho básico, tá? Que estamos criando. Dá para melhorar isso, obviamente, tá? Vocês podem aproveitar essa chapa, melhorar essa chapa em várias partes, só fazer uma proteção nos motores, fazer uma dobra aqui por cima, por exemplo, uma outra dobra para fechar aqui, tá? Algo assim acho que é possível, tá? Seria interessante fazer. Mas aí fica a critério, tá? Fazer um modelo básico e depois a gente vai melhorando esse modelo. Tá, então, mais ou menos isso nesse vídeo, tá? Então, foi bom nesse vídeo, tá? Seria a chapa número 6, tá? Ou a parte número 6, como queiram, tá? A gente, ou 5, na verdade, né? Número, não, número 5, número 6. Foi bom aí para já era exatamente essa questão da criação de planos, tá? Mais uma forma prática de ver essa opção aí.
Então, é isso nos próximos vídeos aí, mais a continuação desse projeto.